Olá, minha gente querida, como é que tá? Todo mundo tudo bem? Graças a Deus estamos bem, felizes por nós estarmos juntos para compartilhar a palavra de Deus. Abreviar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em breve está voltando. Meus queridos, nosso objetivo é pregar o Evangelho a toda criatura. Continue falando em Mateus, no capítulo 24, verso 14. E esse evangelho do reino será pregado a toda criatura, em testemunho a toda a gente, então virá o fim, Jesus voltará. Meus queridos, que bom nós estarmos aqui para pregar o evangelho a toda criatura. Porque nós almejamos, estamos ansiosos para ver Jesus voltar. Esse mundo, para todo lugar que você olha, não temos mais prazer, meus queridos, de estarmos aqui. E a promessa de Jesus é que ele em breve voltará. Vamos abreviar a volta de Jesus? Vamos compartilhar? Se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha e vamos compartilhar com todos os nossos contatos. Hoje nós vamos falar aonde estão os mortos. Vamos ver o que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz aonde estão as pessoas depois que morrem. Esse é o assunto, esse é o estudo. Então, vamos falar com o Papai do Céu. Querido Pai, obrigado, porque agora nós vamos abrir a Tua palavra e vamos saber, ó Deus, para onde nós vamos depois que nós morremos. Ó Pai, tome em Tua santa mão nossa vida. Prepara-nos, ó Deus, para Te ouvir, mas também para Te obedecer. Nós Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos abrir a nossa Bíblia bem no princípio da Bíblia, no capítulo 2 de Gênesis, o versículo 7, capítulo 2, versículo 7, nós vamos saber, irmão, o que diz o versículo 7? Nós vamos saber como Deus criou o homem. Para nós saber, entender sobre a morte, primeiro nós vamos compreender, né, como Deus criou o homem, como ele foi criado. Olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Meus queridos, e formou o homem do pó da terra. Depois Deus fez o quê? Soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito, ou passou a ser, alma vivente. Meus queridos, nós somos o quê? Uma alma vivente. Muito bem. Então nós somos pó e fôlego de vida. Formamos o quê? Uma alma vivente. Deus formou uma alma vivente. Então, agora nós vamos ver, irmão, que fenômenos se verifica entre a morte do homem e dos outros animais. Vamos para o Salmo 104. Salmo 104, verso 29. Olha o que nos diz aqui no Salmo 24, versículo 29. Se lhe oculta o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Se esconde o teu rosto, eles se perturbam. Mas se lhe tira a respiração, morrem e voltam para o pó. Meus queridos, Deus criou o homem do pó, soprou na sua narina o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Agora, se você tira a respiração, se Deus tira a respiração, o homem morre e volta para o pó. Meus queridos, todos somos pó e ao pó tornaremos. Mais importante, o que se verifica entre a morte do homem e dos outros animais? Será que tem diferença a morte do homem para os outros animais? Vamos ver o que nos diz no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 3, versos 19 e 20.
Eclesiastes, capítulo 3, versos 19 e 20. Olha aqui que nos diz aqui, irmão, no versículo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. O mesmo que sucede, como morre um, morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Que vantagem tem, irmão, entre a morte do homem e dos outros animais? Diz aqui, irmão, Salomão, que a mesma coisa. Assim como morre um, morre o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida, todos procederam do pó e ao pó tornarão. Quando tira a respiração, morre e volta para o pó. Fisicamente falando, irmão, não tem nenhuma vantagem entre a morte do homem e dos animais. Todos são do pó. E todos voltam para o pó ao tirar da respiração. Mas, o que nós sabemos, irmão? O que nós sabemos da Bíblia? Que depois de morrer nós não sabemos mais nada. Vamos ver o que nos diz no livro de Eclesiastes ainda, no capítulo 9. No capítulo 9, versos 5 e 6. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Olha o que acontece com a pessoa depois de morta. Será que ela ainda sabe alguma coisa depois de morta? Olha o que diz o verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma do que se faz debaixo do sol. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Meus queridos, os vivos sabem que vão morrer. Isso eu tenho certeza, né? Outro dia a morte me visitou. Eu tenho certeza, irmão, nós vamos morrer. Nós estamos vivos. Mas depois de morto, não sabem mais coisa alguma, tá, meus queridos? O ódio, a inveja, tá? O amor, tudo isso pereceu. Nós agora não temos mais parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, irmão, tudo enquanto vida, tá? Agora nós sabemos que vamos morrer, que vamos passar por algumas coisas, algumas dificuldades, né? Algumas alegrias, mas depois de morto, não sabemos mais nada. Tudo jaz no esquecimento, tá? E que decisões nós devemos tomar, irmão? Quando? Né? Qual é a prova que nós temos que lá não tem mais nada para fazer? No mesmo capítulo 9 de Eclesiastes, no versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além ou na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo que tiver a mão para fazer, irmão, faz agora. Meus queridos, toda a nossa decisão é agora, principalmente colocar a nossa vida nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só em Jesus, irmão, nós encontramos a vitória. Só em Jesus nós seremos vitoriosos. Só em Jesus nós encontramos, irmão, a vida eterna. Porque foi Ele que deu a vida para nos salvar. Então, toda essa entrega tem que ser feita agora, irmão. Porque na sepultura, para onde nós vamos, irmão, lá não tem mais nada para fazer. Tudo tem que ser feito agora enquanto vida, tá? Não vamos deixar nada para depois da morte. Meus queridos, nós somos o quê? Uma alma vivente, tá? Nós somos uma alma vivente. E tudo que essa alma tem que fazer, irmão, é agora, quando ela está viva, tá? Essa ideologia, irmão, que tem uma alma dentro de nós vamos, irmão, tirar essa dúvida. Será que nós temos uma alma ou nós somos uma alma? Vamos ver o que nos diz, irmão, no livro de João. No capítulo 5 do Evangelho de João.
no Evangelho de João, no capítulo 5. Olha o que disse Jesus, mas agora nós vamos virar o outro lado da história. No capítulo 5 de João, nós vamos encontrar aqui uma coisa bem interessante, tá? Olha o que vai acontecer. Um dia, com todos os que morreram, tá? Olha o que vai acontecer um dia com todos os que morreram. Até o dia da morte, irmão. Veja só. Nós já sabemos que nós vamos morrer. E quando nós morrer? Não sabemos mais nada. Nada do que se faz aqui debaixo do sol. E agora? Que esperança nós temos? Olha o que disse Jesus, irmão. No capítulo 5 do Evangelho de João, versos 28 e 29. Não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ou no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida eterna, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ou da condenação. Meus queridos, todas pessoas que morrem, um dia vão ressuscitar. Olha o que disse Jesus. Não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, a voz de Deus, a voz do anjo. E os que tiverem praticado bem, ressuscitam para receber a vida. E os que tiverem praticado mal, não tiveram vivido para Deus, não entregaram a sua vida para Jesus, ressuscitarão para receber o juízo ou a Meus queridos, no capítulo 11 de João, com que Jesus compara a morte. Olha com que Jesus compara a morte. No capítulo 11, versículo 11, aqui está falando da morte de Lázaro. Isto dizia, e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas se vou para despertá-lo do sono. Aí os discípulos ficaram, Senhor, mas se ele dorme, ele sarou, ele está bom. No verso 14, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, mas eu vou despertar Lázaro do sono. Diz a Bíblia, irmão, que Jesus chegou aonde Lázaro estava sepultado há 4 dias, mandou tirar a pedra e chamou Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu. Então, irmão, Jesus disse que Lázaro estava dormindo. Quando nós vamos para o pó da terra, irmão, nós vamos apenas dormir. Bem-aventurados e santos aquele que desde agora morre no Senhor. Só que nós precisamos, irmão, dormir em Cristo, morrer em Cristo. Porque nós vamos dormir até o dia da ressurreição. Meus queridos, aonde está a alma depois que morre? Nós estamos, irmão, no pó da terra, tá? Até o dia da ressurreição. Se existisse uma alma no céu, no purgatório ou em outro lugar, para que ressurreição? Meus queridos, todos nós vamos ressuscitar. Quem tiver feito bem para a vida eterna, para morar com Jesus para sempre, quem não quis nada com Deus, para o dia do juízo, para ser julgado e condenado à morte eterna. Mas, meus queridos, aqui ainda tem mais alguma coisa para nós aprender. Então, até o dia da ressurreição, todos se encontram como estejamos dormindo. O que significa a morte para os justos? Agora, para aqueles que dormem em Cristo. Vamos ver o que diz Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Vamos ver o que diz Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Olha o que disse a palavra de Deus, no capítulo 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham, irmão. Bem-aventurado aqueles que desde agora dormem no Senhor, morrem no Senhor. Porque o que ele praticou aqui na terra, irmão, os acompanha. Se ele fez a entrega a Jesus, irmão, bem-aventurado aquele que desde agora dorme no Senhor. Que nós possamos dormir, irmão, mas dormir sabendo que nós vamos dormir no Senhor. Que maravilha! Então, bem-aventurado quer dizer felizes os que morrem em Cristo, que dormem em Cristo. Mas nós temos mais alguma coisa a aprender, irmão. Quantas mortes há para os ímpios e as pessoas que não estão em Cristo, irmão?
quantas mortes há para ele? Tem mais de uma morte? Ó, vamos ver o que nos diz Apocalipse no capítulo... Vamos continuar em Apocalipse no capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Vamos ver o capítulo 2 de Apocalipse. Capítulo 2 de Apocalipse, no versículo... Apocalipse 2, versículo... Apocalipse 2, versículo 11. Verso 11. Apocalipse 2, verso 11. Diz aqui: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Os vencedores de nenhum modo sofrerão o dano da segunda morte. Os vencedores, irmão, não vai sofrer o dano da segunda morte. Então tem a segunda morte. Mas é aqui para aquele que não vencer. Os vencedores não vai passar pela segunda morte. Agora nós vamos para o capítulo 21 de Apocalipse. O penúltimo capítulo da Bíblia. No capítulo 21 de Apocalipse. No versículo 8. Olha aqui, Apocalipse 21, verso 8. Diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago do fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus queridos, para os incrédulos, para os mentirosos, feiticeiros, aqueles que se envolvem com as coisas do inimigo, que não quer nada com Deus, ele vai passar pela segunda morte, será no lago de fogo e enxofre, aonde ali receberão a segunda morte. Meus queridos, para aquele que morre sem Deus, vai morrer duas vezes. Morre a morte física, que todos nós morremos, dormimos, mas também vai sofrer o dano da segunda morte. E bem-aventurados, são aqueles, que entregarem a sua vida na mão do Senhor, porque esse não vai sofrer o dano da segunda morte. Falando ainda da morte, irmão, qual deve ser a nossa oração? Qual deve ser a nossa oração, com respeito à morte? Vamos encontrar agora, irmão, no livro de Número. Número é o 5º livro da Bíblia, Número é o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico e 11 é o 4º livro, No capítulo 23, versículo 10. Olha o que diz aqui, o que disse Balaão. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel, que eu morra a morte de um justo, e o meu fim seja como um deles. Ah, meus queridos, que a nossa oração hoje deve ser que quando eu morrer, que eu morra a morte de um justo, que é bem-aventurado aquele que desde agora morre no Senhor. E o nosso fim seja o fim de um justo. Meus queridos, aonde estão os mortos? Todos estão no pó da terra até Jesus voltar. Essa ideologia de uma alma vagando, penando, meus queridos, para que ressurreição? Meus queridos, todos nós somos mortal. Todos nós, irmãos, somos o quê? Uma alma vivente. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que nós possamos saber por que nós vamos morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que a nossa morte seja a morte de um justo e o nosso fim seja o fim de um deles. Que Deus nos abençoe. A próxima, o estudo, irmão, nós vamos falar sobre por que tanta religião. Por que essa confusão de tanta religião?